Mas vamos falar de política? Estamos recebendo aqui no estúdio o ex-vice-prefeito de Teresina e candidato a deputado federal pela União Brasil, Rony Lustosa. Candidato, muito obrigado pela participação. Nós vamos conversar com o candidato, falando da sua candidatura, do que ele espera para o pleito deste ano e, claro, as perspectivas em relação às últimas pesquisas. Eleições 2022. Primeira vez que eu converso com o Rony aqui no Jornal Dia News. Seja bem-vindo, prazer revê-lo e conversar de novo. Muito obrigado, Douglas. Queria cumprimentar todos os telespectadores do sistema O Dia de Comunicação e agradeço imensamente a deferência do convite. Estou aqui à disposição para poder esclarecer qualquer coisa. Candidato, o senhor disputa uma vaga na Câmara Federal pela União Brasil. E a União Brasil iniciou, e aí eu queria bem rapidamente, para a gente entrar nas propostas, enfim, os principais pontos do programa de governo. Houve aquele problema no início, quem iria presidir a União Brasil, se o vereador Luiz André, terminou sendo o candidato a governador Silvio Mendes, e aí agora o vereador Luiz André é da União Brasil, mas está apoiando Rafael Fonteles. De uma certa forma, esse episódio, ele, digamos, prejudicou um pouco o partido, a formação da chapa e a desistência da candidatura de Luiz André? Eu acredito que não. A chapa, inclusive, teve que se fazer uma escolha dentro da própria chapa, tinha nomes a mais. O Luiz, de fato, é o vereador de Teresina, tem sua projeção, mas ele tomou o caminho dele. E a gente deseja toda a sorte para ele, e que nós vamos trilhar o nosso caminho que foi traçado desde o início da criação do novo partido, inclusive com o convite feito ainda antes da fusão ter acontecido ao doutor Silvio Mendes para poder ingressar nesse novo partido que surgiu forte e grande em todo o Brasil. Aí sua decisão para concorrer a uma vaga de deputado federal, baseado em quê? Eu sei que o senhor é da política, é um político, é um homem, por exemplo, muito ligado ao ex-deputado Heráclito Fortes, e foi vice-prefeito de Teresina, inclusive uma campanha épica com o saudoso prefeito Firmino Filho, em 2012, mas o que é que levou o senhor a voltar à política e a disputar uma vaga na Câmara Federal? De fato, Douglas, eu já havia decidido não disputar mais mandatos, mas como um jogador de futebol que não consegue deixar, mesmo parando aposentado no jogo e quer ficar no campo ali, como técnico ou como dirigente, eu era dirigente de um partido, né? Eu gosto da política, gosto de participar, gosto de ajudar. E como o DEM, que eu era o presidente, fundiu com o PSL, criou o novo partido União Brasil, me deu essa oportunidade, sobretudo pela aposentadoria do nosso Heráclito Fortes. Ele se aposentou e nós precisávamos de um nome que representasse as ideias, a história dele, todo o legado que ele deixou para o Piauí. Aliás, ele manifestou publicamente apoio ao senhor. Certamente. A minha candidatura é fruto de uma decisão conjunta com ele. Nós estivemos conversando, não só com ele, mas com todo o grupo que o acompanha. Ele continua sendo nosso líder, não deixou a política. Para você ter ideia, ele é presidente do Conselho Político da Associação Comercial Paulista. Então, continua inserido no centro das decisões do poder, interlocutor entre o empresariado paulista e a classe política nacional. Ele continua, assim, participando da política e eu sou candidato por conta dessa decisão pessoal dele de conviver mais com a família, com os netos, sobretudo, e me deu essa oportunidade. A outra questão que me influenciou bastante foi a situação do desaparecimento do Firmino. O Firmino certamente seria o nosso candidato, mas com o desaparecimento dele, nós tivemos que resgatar esse grande homem público, que também já estava aposentado, que dizia que não seria candidato novamente,
mas foi convencido por a ingerência de muitas pessoas, de pessoas amigas e pessoas preocupadas com o estado do Piauí, que é o doutor Silvio Mendes. E eu me achei compelido a estar com ele, estar do lado do doutor Silvio, porque existe muita coisa para se fazer nesse estado. E ele vai precisar de pessoas de confiança, de pessoas amigas e leais a ele, que possam ajudá-lo nessa transformação. Mas a coisa mais decisiva, Douglas, que me influenciou, foi a questão do estado do Piauí. O Piauí é um estado que se encontra na pior situação desde que eu me entendo por gente. Nós estamos numa situação periclitante em todos os sentidos. O estado piauiense não oferece nada, absolutamente nada ao cidadão. Não oferece saúde, não oferece educação, não oferece saneamento básico, não oferece infraestrutura, não oferece segurança. Enfim, o estado do Piauí é um sanguessuga do seu povo. É um estado rico de um povo empobrecido por uma gestão incompetente, irresponsável, perdulária e corrupta. Agora, no caso da sua candidatura, o que é que o senhor tem focado nas reuniões, o que é que o senhor planejou, o que é que o senhor está propondo, caso o senhor chegue à Câmara Federal, na sua atuação como deputado federal? Nós precisamos focar, eu digo, todos nós que estamos na oposição, na reestruturação da máquina administrativa do Estado, primeiro desmanchando esse esquema de poder que já está há 20 anos, 2 décadas, sugando o Estado. Vamos ter que reconstruir a máquina e colocá-la a serviço do povo. Essa deve ser essa primeira providência que o doutor Silvio vai tomar. Eu, pessoalmente, acho que nós aliás, eu farei isso, irei trabalhar especificamente na questão da educação, porque não existe outra forma de você fazer um desenvolvimento econômico sólido, um desenvolvimento econômico que dê oportunidades às crianças e aos jovens, que não seja através da educação. Então, vou dedicar meu mandato prioritariamente à educação do estado do Piauí. Candidato, em relação às pesquisas, em relação ao que você tem acompanhado, você tem viajado, tem ido para o interior, acompanhado do doutor Silvio Mendes, candidato do União Brasil, como é que o senhor tem avaliado o cenário, conversando com a população? Sempre faço essa pergunta tanto para os candidatos em situação quanto de oposição. Bem, independente das pesquisas, que surgem pesquisas conflitantes e a população acaba se confundindo, na verdade elas são feitas para isso mesmo, para poder tumultuar o processo e apresentando pesquisas fictícias, feitas dentro de uma sala. O que eu sinto, Douglas, é um sentimento de mudança verdadeiro do povo piauiense. O povo cansou de em pleno século XXI, ainda passar sede no semiárido piauiense. Aliás, não só no semiárido, aqui em Teresina, tem bairros que as pessoas estão passando sede. Isso não pode mais acontecer. Como eu disse, nós somos um estado rico, nós temos potencialidades imensas. Temos um cerrado, a última fronteira agrícola do Brasil. Nós temos minerais, nós temos um solo fértil com água embaixo. Estamos em cima do maior lençol freático do mundo. Nós estamos em cima do aquífero Guarani, que é o segundo maior aquífero do mundo. Nós temos o litoral piauiense que pode desenvolver a indústria do turismo e a partir daí desenvolver toda a região norte, que sai o resto do estado. E essas coisas não são feitas. E a situação da população cada vez piora mais por uma classe política que loteou a máquina pública como se fosse uma pizza, e só quem come dessa fatia de pizza é quem está vinculado a grupos políticos regionais. O povo, o verdadeiro dono da pizza, fica só com as migalhas. O senhor tem falado, o senhor e outros têm falado, outros integrantes da oposição têm falado muito sobre Teresina, sobre o fato do candidato Silvio Mendes ter sido prefeito 2 vezes da capital, ter ocupado cargos públicos nas gestões tucanas, e há essa expectativa da oposição, o que é que a oposição projeta em relação à votação do candidato Silvio Mendes na capital? Bem, Teresina eu conheço. Eu tenho 33 anos de gestão pública aqui na cidade. Em Teresina eu fui quase tudo, inclusive prefeito, porque o Firmino se ausentava, ele tinha confiança de se ausentar e me entregar a prefeitura. E eu conheço essa cidade como a palma da minha mão, porque nasci aqui, me criei aqui, não saí daqui, não sairei, permanecerei aqui. E a gente conversando com o povo de Teresina, nós percebemos uma revolta,
muito mais do que um sentimento de desalento que antigamente existia. Existe um sentimento de revolta, de vontade de mudar, de vontade de transformar a sua própria vida e transformar a vida do Estado. A Teresina é o motor do Estado e a gente precisa tomar a frente desse processo. Aqui, com certeza, nós teremos uma votação histórica esmagadora de diferença. Uma votação, por exemplo, que o partido aposta que gira em torno de quantos votos? Há 14 anos atrás, o doutor Silvio Mendes foi candidato à reeleição contra o pai do atual candidato a governador, Rafael Fonteles, o Nazareno Fonteles. E ele teve, naquela ocasião, 170 mil votos de diferença. Isso há 14 anos atrás. Nada menos do que isso é aceitável para a gente. Está vendo, Teresina? Nada menos do que 170 mil votos é aceitável. Nós vamos mostrar para todo o Piauí que nós seremos, sim, o carro-chefe da vitória esmagadora do doutor Silvio Mendes no próximo pleito. Agora, em relação a Teresina, o senhor foi quase tudo, como disse, e na eleição para prefeito, na última eleição, houve a derrota de Cleber Montezuma, que era candidato do ex-prefeito Firmino Filho, ganhou o doutor Pessoa com essa gestão desastrosa. O senhor participou, o senhor foi vice-prefeito, prefeito assumiu várias vezes, quando o ex-prefeito Firmino Filho tinha que se ausentar por vários dias. O senhor trabalhou ao lado do ex-prefeito Firmino Filho, ali tomando as decisões e vendo e acompanhando como o ex-prefeito Firmino Filho trabalhava. O senhor também conhece a metodologia de trabalho do ex-prefeito Teresina Heráclito Fortes, também, que foi um outro gestor que se destacou muito na capital. E hoje, candidato, o senhor como teresinense, como candidato de Teresina, vendo a cidade como está atualmente? É triste. Isso favorece até o candidato Silvio Mendes? Acredito que sim, porque a população compara e reconhece, a população é humilde, ela reconhece seu erro. Foi um momento de um ponto fora da curva, um momento que a população estava emocionalizada pelo problema da pandemia e votou com o coração mais do que com a razão. Mas a população hoje reconhece que se enganou, que a mudança não foi positiva para ela. E isso vai favorecer, sim, a vitória do doutor Silvio de forma mais contundente. E nós temos assim, uma visão muito clara, desde o início dessa nova gestão, de que ia acontecer. É uma administração desastrosa que não tem êxito em nenhum dos aspectos do serviço público. Nós não temos condição de fazer um elogio à administração da Prefeitura de Teresina, o que vai ainda dificultar mais a questão do doutor Silvio, porque ele, além de governador do Estado, ele vai ter que ser prefeito de Teresina também como governador. Só tem um minuto, então, para se dirigir aos nossos telespectadores para as suas considerações finais, candidato. Caros piauienses, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez de dar esse não rotundo e categórico contra essa situação que está aí. Nosso estado é um estado rico, mas as pessoas são pobres. A máquina pública está ocupada pela classe política que não tem compromisso nenhum com a sua vida, com o seu futuro. Nós precisamos dar esse não de mudança, fazer com que a máquina pública funcione para quem ela devidamente tem que funcionar, que é o cidadão comum, o cidadão mais simples, o cidadão mais pobre. Eu faço esse apelo a cada um de vocês, apelo também para lembrar do meu nome, Rony Lustosa, eu posso dizer meu número? Claro, 4425, na próxima eleição, porque eu estou voltando. Já tinha desistido, já tinha de mandatos, mas continuava na política. Mas retomei a minha trajetória para poder ser uma opção verdadeira e legítima de mudança, junto com o doutor Silvio Mendes e com Joel Rodrigues. Obrigado ao candidato Rony Lustosa, boa sorte aí na sua caminhada. Aliás, uma curiosidade, 44 do União Brasil e 25 do Democratas. Foi de propósito. Decifrei a charada. Obrigado ao candidato, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a todos. A gente continua falando de política na cobertura do Sistema Dia de Comunicação das eleições 2022.